Bom dia, galera do Carlos Arnoldo Abruzini. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo, né? Aqui é o professor Marcos André de Química e eu vou explicar um pouco para vocês da aula 4, turma 1010 do Carlos Arnoldo Abruzini, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O assunto de hoje é tabela periódica dos elementos químicos, tá ok? Vamos olhar para a tela lá. Bom, o que é uma tabela periódica de elementos químicos, né? A tabela periódica de elementos químicos, antes da gente ir para o texto, ela organiza os elementos químicos em ordem crescente de seus números atômicos. É a famosa tabela periódica de Moseley, né? Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim, tá? Antes da tabela periódica de Moseley, que organiza os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, existiu a tabela de Mendeleev, que organizava os elementos químicos em ordem de massa atômica. O problema da tabela de Mendeleev é que existem alguns elementos químicos, são chamados isóbaros, que possuem a mesma massa atômica. Então fica difícil de você saber qual é a colocação do elemento na tabela, já que a massa atômica é a mesma. Com a mudança dessa organização de massa atômica para número atômico, por Moseley, esse problema acabou. Porque o número atômico, como vocês bem sabem, é a identidade do elemento químico. Cada elemento químico tem o seu próprio número atômico, e ele é sempre um número inteiro, porque ele representa o número de prótons que o átomo tem no seu núcleo. Então a gente vê que a tabela periódica, por exemplo, olha aí na tela, a tabela que eu mostrei para vocês, 118 elementos químicos, né? Então, cada elemento químico tem o seu número atômico. Logo, nós temos 118 números atômicos. Aqui na legenda, geralmente a tabela periódica vem com uma legenda. Ó. Aqui a legenda aqui dela. Essa legenda, ela te explica o que significa cada número que vem dentro do quadradinho. Ó. O 3, no caso do lítio aqui, ó. O 3 representa o número atômico do lítio. Li é o símbolo químico dele. Lítio, né, o nome, e aqui, ó, esse númerozinho aqui, ó, é o peso atômico, né? Na verdade é até incorreto você dizer peso atômico. Deixa eu ver se ele colocou massa atômica. Ele botou ali, ó, entre parênteses, massa atômica relativa, né? Que a gente sabe, fisicamente falando, que peso é diferente de massa, né? Peso é uma força. Então, o mais correto é você dizer o que? Massa atômica. Beleza? Então, já está os dados da tabela. Algumas tabelas vêm outros dados, né? Vem eletronegatividade, estado físico, distribuição eletrônica. Essa aqui é mais simplificada e eu prefiro essa, para dizer a verdade, porque esses são os dados que a gente mais utiliza. Bom, a gente ainda vai voltar nessa tabela periódica, tá? Vamos primeiro aqui ver um pouquinho de teoria, daqui a pouco a gente volta. Bom, a tabela periódica é uma ferramenta que agrupa todos os elementos químicos organizados sistematicamente com suas propriedades químicas e físicas. Por quê? Porque cada coluna da tabela periódica representa uma família. E essa família, ela apresenta propriedades semelhantes para os seus elementos. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa coluna 2 aqui, ó. Essa aqui, ó, vou botar uma setinha para você ver qual é, tá vendo? Já viu? Agora eu vou apagar a cena. Ela representa a família dos metais alcalino-terrosos. Os metais alcalino-terrosos, todos esses elementos, ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, eles possuem propriedades semelhantes. Por que eles receberam esse nome de metais alcalino-terrosos? Alcalino, porque eles têm propriedades básicas, né? Se você pega um metal desse e adiciona água, ele reage com a água e forma uma base. Então ele é alcalino, ele tem propriedade básica. E terrosos porque eles têm aspecto de terras, né? Eles são metais que esfarelam, tá? Então por isso ele recebe esse nome. Então perceba que todos os elementos dessa coluna têm propriedades físicas, né? Esfarelam, têm aspecto de areia. E químicas, né? Reagem com água formando base semelhantes, tá? Então, além de você ter a ordem crescente de número atômico, você também tem a organização segundo as propriedades dos elementos, tá? A tabela periódica é muito bem organizada e ela é uma ferramenta, né? Tem aluno que tem medo da tabela. Ai meu Deus, lá vem essa tabela.
tá? A tabela periódica, na verdade, é para você consultar. Ninguém vai decorar a tabela periódica, tá bom? Você vai consultar, né? Se você for fazer alguma variação que envolve tabela periódica, vai ter que estar presente a tabela periódica, beleza? Então, vamos voltar lá. A mais utilizada, a tabela de Moseley, organiza os elementos químicos em ordem crescente de seus números atômicos. Foi o que eu falei, é essa aqui que a gente está vendo. A versão mais recente da tabela, utilizada pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é composta por 118 elementos químicos. Então está aqui, 118. Atualmente, a tabela periódica é organizada em 7 linhas horizontais, que são os períodos. Então tem aqui, ó, primeiro período, primeira linha, segundo período, terceiro período, quarto período. Geralmente a tabela não vem escrito período, né? Quinto período, sexto período e sétimo período. Professor, essas linhas de baixo, perceba que aqui, ó, essas duas linhas aqui, elas saíram daqui de cima. Então você vai repetir: sexto período e sétimo período. Essas são as linhas. Então vamos voltar para o texto. Atualmente, a tabela periódica é organizada em 7 linhas horizontais e 18 verticais, que são os grupos ou famílias. Então tá aqui, ó, vai do 1 até o 18. Até chegarmos a esse modelo, ela sofreu diversas transformações e contribuições de vários cientistas. Bom, vamos lá. Agora a gente vai para o fight. A tabela possui várias classificações, uma delas é quanto à natureza física dos elementos. Vamos lá, vamos dissecar essa tabela periódica aqui. Deixa eu botar outra cor de caneta aqui para ficar bonitinho. Vou botar roxo. Vou botar espessura maior. Isso aqui. Então vamos lá. O hidrogênio é o único elemento da tabela periódica que não tem grupo. Apesar dele ter sido botado aqui no grupo 1, ele não possui grupo. A única classificação que você pode dar para o hidrogênio é que ele é um ametal. O que é um ametal, professor? É aquele elemento que não é metal, tá bom? Bom, existe uma outra numeração para a tabela periódica. Essa aqui que a tabela está trazendo é a numeração mais atual. Mas existia uma outra, que ela é bem útil para a gente, que dividia as famílias da tabela em A e B. Então era assim, ó, esse aqui era a família 1A, esse aqui era a família 2A, e aí pula lá para o outro lado, ó. O grupo 13 é a família 3A, o grupo 14 é a família 4A, o grupo 15 é a família 5A, o grupo 16 é a família 6A, o grupo 17 é a família 7A e o grupo 18 é a família 8A, que alguns autores também chamam de grupo 0, tá? Bom, os do meio são o grupo B. O grupo B não começa no 1, começa no 3. Então ele é 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, e agora muita atenção, porque o grupo 8B ele pega 3 colunas, ó. O 8, o 9 e o 10. Essas 3 colunas pertencem ao grupo 8B. Depois vai começar 1B e depois 2B, tá? Então essa é a numeração antiga, mas que ela é muito útil para a gente, porque vocês vão ver que o grupo A e o grupo B têm propriedades diferentes uns dos outros, tá? Uns dos outros. Bom, vamos manter aquela outra classificação de metal e ametal. Vamos lá. Antigamente, existia uma classe de elementos químicos que eram chamados semimetais. Hoje em dia não existe mais, tá? Então, ó, como é que é dividido metal e ametal? Ó, vou fazer a escadinha aqui para você na tabela, ó. Essa escadinha aqui, ó. Meio tortinho, deixa eu dar uma arrumada aqui.
Tá menos torto. Ainda tá torto, mas tá menos. Então o que acontece? Todo mundo que estiver do lado esquerdo da tabela, aí eu vou rabiscar a tabela, tá? Depois você vai ter a tua tabela aí que não tá rabiscada, eu vou ter que rabiscar. Eles são chamados de metais. Todo mundo que estiver do lado direito da tua tabela, da escadinha, né? Eles são chamados de metais. E todo mundo que for do grupo 8A, separar uma linha aqui, ó. Todo mundo que estiver na coluna 8A, eles são chamados de gases nobres. Então a outra classificação da tabela é essa. Você divide a tabela em metais, a metais e gases nobres. É um outro tipo de classificação, tá? Você pode utilizar também. Além dos grupos, tem essa classificação aí. Vamos descer. É isso que o texto está falando, ó. Metais representam a maior parte dos elementos, possuem características como boa condução de energia. Então aqui, ó, são as características físicas dos metais, ó. Eles conduzem bem a energia elétrica, tanto que, né, a energia elétrica nossa, né, da nossa casa, é conduzida por fios de cobre, né, que é um metal. Brilho metálico, né, todos os metais têm. Solidez em condições ambientes, ou seja, todos os metais são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que ele botou aqui, ó, que é líquido, tá? E maleabilidade quer dizer que o metal pode ser moldado, né? É claro, né, que ele pode ser fundido, né, derretido, então ele pode ser moldado. Bom, aí ele deu alguns exemplos de metais, ó, prata, ouro, ferro, cobre, sódio e zinco. Não metais ou ametais, que é a mesma coisa. Os ametais possuem características opostas aos metais, como estado físico variável, né, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, dependendo da posição deles na tabela, tá? Má condutividade de energia e calor e inflexibilidade, são exemplos. Ele deu aí carbono, fósforo, oxigênio, bromo, enxofre, flúor, iodo, nitrogênio e astato. Semimetais, galera, vamos dar uma atualizada aí nesse texto, né? Não existe mais essa classe. Ou eles viraram metais ou são ametais. Então, não existe mais a classe dos semimetais, tá bom? Então, por exemplo, vou pegar só um exemplo que ele deu aqui, ó, o arsênio. Vamos lá em cima. Ó, o arsênio tá aqui, ó. Cadê minha caneta? A caneta sumiu. Tá aqui. Subiu, peraí. Vamos achar o arsênio. Aqui, ó, arsênio. Ele agora é classificado como um ametal, tá? Então aqui, ó, o arsênio é um ametal. Bom, prosseguindo aqui, gases nobres, né? Por que o nome deles é nobre? Quer dizer que eles não reagem com ninguém, né? Eles são quase inertes. Vamos chamar assim, eles são inertes, ou seja, eles não reagem. E são os únicos gases nobres que aparecem, são os únicos gases que aparecem na forma monoatômica, ou seja, ele não se combina nem com ele mesmo. É um átomo só. E hidrogênio, que não tem classificação, por isso que ele é colocado separado, né? Por que o hidrogênio, na tabela periódica, ele foi colocado aqui no grupo 1A? Porque a tabela ela também separa por configuração eletrônica. Todos os elementos que terminam em 1s1, ou 1s1 não, em S1, a distribuição é colocado no grupo 1A, e o hidrogênio termina em S1. Por isso ele foi colocado lá. Mas ele não tem propriedade do grupo 1A, porque o grupo 1A é chamado de grupo dos metais alcalinos, e o hidrogênio é um gás. Então o hidrogênio é o único elemento que não tem classificação periódica. Ele só pode ser chamado de ametal,
porque ele não é um metal. Então, se não é metal, é ametal. Show? Vamos lá. Estrutura da tabela periódica. Grupos ou famílias são as colunas. E aqui, ó, aquela classificação antiga que eu falei para vocês, que ela é útil, né? E aí é decoreba, né? Grupo 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. O grupo 3A, o grupo 4A e o grupo 5A, hoje em dia, a IUPAC aboliu os nomes, tá? IUPAC, que é um instituto que regulamenta a nomenclatura no mundo todo, aboliu, ou seja, retirou os nomes. Aboliu os nomes. Então você chama pelo número mesmo, 3A, 4A e 5A. Antigamente, qual era o nome que era dado para esses grupos? Era dado o nome do primeiro elemento desses grupos. Então, se você olhar na tabela periódica, o primeiro elemento do grupo 3A é o boro, por isso que ele é chamado de grupo do boro. O primeiro elemento do grupo 4A é o carbono. E o primeiro elemento do grupo 5A é o nitrogênio. Tá? Então foi por isso. Grupo B é chamado do grupo de elementos de transição. Aí você tem a parte de cima e a parte de baixo. Vamos lá. A parte de cima, vamos botar aqui de outra cor, de outra espessura. Deixa aqui azul. Esse grupo B de cima é chamado de grupo dos elementos de transição. Aqui, ó, a parte de cima é transição externa. Se está dando para vocês enxergarem aí. E a parte de baixo também é grupo B, só que é chamado de transição interna, tá? A única diferença é essa. Se está dando para ler legal. Vamos lá. Bom, período. Período são as linhas horizontais que indicam quantas camadas eletrônicas ou níveis eletrônicos o átomo tem na sua distribuição, tá? Então, ó, todos os elementos do primeiro período, né, são 2 elementos no total, possuem um nível eletrônico, por isso que eles são primeiro período. Vou dar o exemplo aqui, ó. Como só tem 2, é até fácil, né? O hidrogênio e o hélio. O hidrogênio, a distribuição dele é 1s1 e o hélio, a distribuição dele é 1s2. Então perceba que ele só tem nível 1, por isso eles são do primeiro período. E assim por diante. Bom, aí ele dá os exemplos, né? E ele dá uma outra classificação que está aqui nesse retângulo cinza aqui, que é por blocos, né? Como é que é a classificação por blocos? Ela é baseada na distribuição eletrônica do elemento. Então deixa eu botar agora espessura grande aqui, uma cor diferente, deixa eu ver. Vou botar verde. Então aqui, ó, a gente tem o bloco S, que pega o grupo 1A e 2A, é o chamado bloco S. O bloco P, ele vai do 3A ao 8A. Então tudo isso aqui, ó, daqui para lá, incluindo os gases nobres, são chamados de bloco P, sendo que o hélio ele não termina em P. O hélio é o único elemento do bloco P que termina em S. Esse do meio aqui, que começa aqui, ó, esse grupo B aqui de cima é chamado de bloco D. E esse grupo B aqui de baixo é chamado de bloco F. Por que isso? Porque a distribuição eletrônica deles termina nesses subníveis, tá? Tem uma divisão baseada na sua distribuição eletrônica, tá bom, galera? Tá dando para acompanhar até aí? Quem quiser tirar um print aí, ó, dessa tela linda aí, né? Cheia de rabisco. Vamos lá, vamos continuar. Eu vou salvar isso aí e vou colocar na plataforma, tá? Bom, exercício. O que a gente vai fazer agora, galera? Eu não vou corrigir os exercícios. Baseado nessa aula, vocês vão fazer os exercícios, tá bom? E na próxima aula, eu vou dar um prazo aí para vocês fazerem de uma semana. Professor, tá valendo ponto? Não, não tá valendo ponto. É para vocês treinarem. E na próxima aula eu vou colocar a correção na plataforma. Ou seja, na próxima terça-feira, dia 15. Que é feriado, né? Então vocês vão ter 2 semanas, tá? Dia 15 é feriado, né? 15... Ah, não, 15 não é feriado não, gente.
O feriado foi agora, 7 de setembro, foi ontem. Então, ó, semana que vem, dia 15 de setembro, a gente vai fazer a correção desse exercício aí, tá bom? Tentem fazer. Um grande abraço e boa semana para vocês.